Creio, Senhor, bem suave, irmãos. Creio, Senhor, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, eterno Pai, somente crer, Senhor, e tudo é possível, Pai. Senhor, nos aproximamos com reverência e humildade diante desta tão grande presença do Teu Espírito Santo, que já está aqui, Pai. Queremos, Senhor, ser liderado pelo Teu Espírito, Pai. Toma o controle desta plataforma, dos meus pensamentos, e atinja o coração do Teu povo, Pai. Deus, dirija tudo, Senhor, nossos pensamentos, nossas palavras, em tudo, Senhor, que o Teu povo possa entender, ó Deus, o momento em que estamos vivendo, Pai. Esteja conosco, meu Deus. Abra, ó Senhor, os nossos entendimentos para entender as Escrituras, Senhor. Entender o som da Tua voz, o que ela quer nos dizer, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando a cada um de vocês. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8. Eu quero continuar aquela mensagem de domingo passado. A trombeta que dá um sonido incerto. Primeiro Coríntios 14, verso 8. Porém, aquele dia, Deus me levou em uma outra direção. Dessa vez vou tentar me manter no tema. Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem compreensíveis, como se entenderá o que se diz? Estareis como se falando ao ar. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, mas nenhuma delas sem significação. Podei-vos assentar, irmãos? No mesmo capítulo, no versículo 37, Paulo diz assim: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Aquele dia, domingo passado, eu estive falando sobre uma confissão correta. E depois da confissão, a restituição. E se você quer mensagem para isso, está no parágrafo 23, onde o irmão Brana diz assim: que haja muitos, na oração do irmão Brana, que haja muitos nesta noite, Senhor, que saiam daqui, que entraram doentes, que saiam bem, curados. Que algo aconteça que eles não consigam nem explicar, mas que saibam que estão bem. Que aqueles que estão afastados
afastados possam sair justificados, Senhor, sabendo que voltaram e tomaram Cristo onde o deixaram. Que eles possam ir e fazer restituições. Conceda, Senhor, que aqueles que nunca vieram encontrem a preciosa liberdade de serem livres. Então, depois da confissão tem a restituição, né? E como nós ouvimos domingo passado, essa mensagem ela me prendeu um pouco, irmão. Eu não consegui ler outra mensagem esta semana e eu fiquei preso nela. Então, orei a Deus e pedi uma direção e vou continuar a leitura, que é isso que está no meu coração. Que se Deus está nos chamando para um acerto de passo, eu creio que nós devemos estar atentos a esta trombeta que está soando. Eu não me recordo exatamente qual parágrafo que eu parei, mas eu creio que foi mais ou menos no parágrafo 51. Alguém acompanhou? 51. Então nós vamos pular o 52 e vamos ler o 53. Da mensagem Uma Trombeta que dá um sonido incerto. Quem leu toda essa mensagem aqui? Este é o problema com as nossas igrejas hoje. Estamos treinando-as em credos, diferindo umas das outras. Ponto. Temos que estar unidos. Temos que conhecer uma trombeta. Então eles dizem, qual é a trombeta? A trombeta do Evangelho. É ela, a palavra do Deus vivo. É a trombeta. Não misture nada com ela. Não deixe alguém tocar uma harpa francesa e o outro tocar uma corneta. Ninguém saberá o que fazer. Isto traz uma confusão. E Paulo estava falando sobre treinar um homem para um sonido. E assim que este som é emitido, ele sabe exatamente o que fazer, porque o corneteiro tem ordens e são do capitão-chefe. E quando ele toca esta trombeta, o exército sabe exatamente o momento para avançar e para se retirar, e se deve virar à direita ou à esquerda, ou o que fazer pelo sonido da trombeta. Pois bem, exército, guerra, sempre foi guerra. Nós não nos unimos à igreja, ou viemos à igreja para um piquenique. Devemos entender que estamos vindo para um campo de batalha. Não é para comer sanduíches, não está escrito isso, isso é o que estou falando. Não é para fazer grupinhos e tomar seus refrigerantes. Não, nós estamos num campo de batalha. Eu não venho para que as pessoas me deem tapinha nas costas e digam, irmão Brana, você é uma pessoa maravilhosa. Não, Senhor. Eu chego ali com um escudo. Eu não preciso de um escudo, ou melhor, eu não preciso de um escudo para aquilo. Eu venho com um capacete e a armadura. Eu venho para lutar em cada polegada do terreno. Deus disse a Josué, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Portanto, pegadas significam possessão. Então, se você vê uma pessoa que está descansada na poltrona do acomodismo, cuidado, essa pessoa não está lutando para ser apossada do Espírito Santo, porque tem que lutar, tem que insistir.
cada pedacinho deste terreno. E quando a igreja chega a um lugar em que ela se compromete com credos e se compromete com o mundo, então ela está perdendo terreno, está regredindo. Quando o mundo começa a entrar para dentro, e a nossa casa é a nossa igreja também. O que precisamos nesta noite é de soldados que tomem posse de cada promessa divina. Divinas desta Bíblia, que Deus prometeu à igreja. Você é a igreja, eu sou a igreja, nós somos a igreja de Cristo. Toda a armadura de Deus e que permaneçam firmes nela. É disso que precisamos, soldados. Não arrumar o uniforme para um desfile, para mostrar em que escola fomos formados, para mostrar o grau de teologia, para mostrar o grau de doutorado. Não, isto é sempre diferente. Qualquer país temos espiões, e em todos os países temos espiões alemães aqui, temos espiões ingleses aqui, temos espiões na Inglaterra. O que estão tentando fazer? Eles estão tentando descobrir que tipo de material, que tipo de bomba o outro tem. O FBI está praticamente em todos os países. Ele está observando para ver, olha, é assim que eles sobrevivem. Eles observam e veem que tipo de bomba o outro país tem. Então eles vêm e a fazem um pouco melhor, ou fazem algo para neutralizá-la. Não confiam uns nos outros, nas nações, e assim mostra que as nações estão inseguras. Quando nós falamos sobre viver uma vida insegura, domingo passado. A Inglaterra nos explodiria em 1 hora, se cruzássemos o caminho deles, ou nós o explodiríamos. Só se necessita de alguém que encabeça a coisa ali, que tome 1 ou 2 trinques a mais, ou se desentenda com alguma coisa, e então tudo se vai. Vou ter que pular aqui. Vamos lá para o parágrafo 62. Mas sabe de uma coisa? Deus não precisa melhorar. Deus deu aos seus filhos, seus soldados, a melhor coisa que poderia lhes dar. Nós não precisamos de catar coisinhas lá na área do intelectual. Quando deu o que ele lhes deu, ele lhes deu sua palavra no jardim do Éden, e o homem deveria se fortificar atrás da palavra de Deus. Espero não estar gritando, irmão. É que eu me empolgo, eu gosto desta mensagem. E nenhum demônio poderia tocá-lo. Fique na palavra. Pois bem, o espião inimigo, Satanás, tentou descobrir o que poderia fazer para invadir isso. Então ele sabia que não poderia sair e enganá-la. Por isso a única coisa que ele poderia fazer era levá-la a arrazoar. E o que Deus usa hoje para fortificar a sua igreja é sua palavra. E Satanás vem com o poder do arrazoamento. Satanás sabia que essa era a brecha. Esse era o lugar em que as pessoas transgrediriam mais facilmente, era pelo arrazoamento, colocando suas próprias concupiscências ou concupiscências, seu próprio arrazoamento em cima da palavra. Você diz: agora deixe-me argumentar com você. Seria isto necessário?
Se Deus disse que é necessário, é necessário. Mesmo que tenhamos que chorar, fazer um berreiro e fazer tudo isso, se Deus disse que o batismo do Espírito Santo é necessário, não importa o quão pesado seja e o quanto do mundo você tenha que renunciar, você terá que usá-lo um dia desses para permanecer vivo. É a única maneira de sobreviver, diz o profeta. Não importa quanto do mundo você tenha que renunciar, voltar, nem que tenha que fazer um berredo, nem que seja uma vergonha para a vida carnal, física, mas é necessário para você poder sobreviver. Então devemos praticar a cura divina quando temos os melhores médicos do mundo? Deus lhe deu a cura divina porque Ele sabe que vocês precisam usá-la. Ele lhes deu os dons do Espírito, e assim que Satanás se aproximou de Eva, ele começou a argumentar com ela. Agora, certamente Deus não faria isso. Não, Deus não vai te matar, Eva. Deus é um Deus bonzinho. Você pode fazer isso, pode experimentar. Deus não vai. Mas se Deus é amor, a Bíblia diz que Deus é justiça também. As pessoas dizem hoje, não existe tal coisa como inferno. Muitos deles lhes dizem isto, vem, certamente Deus não queimará seus filhos. Certamente Ele não queima seus filhos, mas o diabo queimará os dele. De quem você é filho? É o que vem depois. O inferno foi criado para o diabo e seus filhos, não para os filhos de Deus. Nenhum deles vai para lá. Isto é certo, nenhum filho de Deus vai para o inferno. Mas isto depende de quem você é filho. Agora, Deus deu a Eva e a Adão sua palavra, e Ele nunca a mudou. Em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Ele deu para Adão e Eva, Ele manifestou para a igreja nos últimos dias. Ele nunca mudou, Ele sempre teve. O cristão ou o crente, sua defesa é a palavra. Os céus e a terra passarão, todos os credos passarão, toda denominação falhará, toda nação afundará, mas a palavra de Deus permanecerá eternamente. Haverá um tempo em que a estrela da manhã não brilhará mais. Haverá um tempo em que o sol não brilhará mais, e a lua não brilhará mais, e o mundo não agirá em sua órbita, mas a palavra de Deus permanecerá a mesma para sempre. Sim, é algo que não pode ser mudado, algo em que você pode confiar. Você confia nesta palavra? É algo que você pode confiar. Isso aqui nunca vai te deixar decepcionado. Esta palavra nunca vai te deixar a Deus dará, como se diz o ditado. Não, é uma âncora. É algo certo. É uma trombeta certa, que dá o sonido certo. Se Deus diz qualquer coisa, é certo que vai acontecer. E se vai acontecer, e Deus diz que vai, amém, não importa como e quando, mas vai acontecer. Se Ele disse no jardim do Éden que enviaria o Messias como um Redentor, era certo que isto iria acontecer. Embora tenham esperado 4.000 anos, mas Ele chegou. Ele tinha que vir porque era uma palavra prometida por Deus. Deus prometeu enviá-lo novamente. Ele estará aqui, não importa quantos infiéis
e céticos que se levantem, não importa o que façam, o quanto o comunismo se espalhe, Jesus Cristo virá e encontrará uma igreja lavada pelo sangue e a levará em um passeio aéreo até o céu. Porque é certo que sim, a palavra de Deus foi quem disse isso. Você é essa igreja? Se tu podes crer, tudo é possível. Isto é certo, Deus que disse isso não pode se mover, não pode ser abalado. Deus disse isso se você tão somente ficar com isso e tiver fé, crer, esse não é um sonido incerto. Deus não pode dar um sonido incerto, os credos podem dar um sonido incerto, as denominações podem pregar um sonido incerto, mas Deus não pode permitir um sonido incerto, porque a Bíblia diz: é impossível que Deus minta. E foi Pedro quem disse, se não me falha a memória, que a sua palavra permanece para sempre. Aleluias, e esta palavra é Deus, nela não há incerteza. E se Malaquias 4 diz que viria um profeta para esta era, este profeta veio para cumprir a palavra. Se Apocalipse 10 disse que na voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumpriria o segredo de Deus, se cumpriu o segredo de Deus. 69. E a primeira coisa que o arrazoamento fez, ou melhor, e a primeira coisa foi o arrazoamento. Hoje em dia dizem: não é razoável então, se eu pertenço a esta igreja, não é ela tão boa quanto aquela? Há somente uma igreja a qual você pode pertencer. Olha só o que o profeta diz aqui, ó. Você nunca se unirá a ela. Você pode se unir a uma associação metodista, a uma associação presbiteriana, a uma associação batista, a uma associação pentecostal, assembleiana, seja lá o que for, mas você não se associa em uma igreja, você nasceu na igreja de Jesus Cristo, então ali está a igreja. Nem o tabernáculo da fé não é a igreja. Aqui é só um slogan para nós mostrar a César, dar de César o que é de César. Mas é na igreja de Jesus Cristo. Essas são associações onde pessoas se reúnem, essas que o Mombrana pronunciou, né? Isso é pesado, irmão, mas é a verdade. Essas são associações onde as pessoas se reúnem. Como os corvos pousam neste galho e as pombas neste outro galho e assim por diante. Este é o companheirismo que vocês têm quando compartilham a mesma dieta. Mas quando se trata da igreja de Jesus Cristo, há apenas um caminho e este é o nascimento. O nascimento, você nasce na igreja, não literalmente. É exatamente como uma pessoa, como eu já disse muitas vezes, como um melro assentado num galho tentando colocar penas de pavão em suas asas e dizendo: veja, eu sou um pavão vistoso. Vem, ele injetou as penas em si mesmo. Se ele fosse um pavão genuíno, sua natureza produziria esse tipo de pena. Glória a Deus, vocês estão compreendendo, irmãos? Você está compreendendo que o evangelho não é fabricado? Você está entendendo que essa mensagem ela não pode ser fabricada na nossa vida, mas ela tem que fluir originalmente? Que esta fonte tem que ser o que o irmão Denilson falou aqui, eu não sei, há algo dentro de mim fluindo. Não pode ser forçado. Não pode ter nenhuma bombinha eletrônica ali forçando aquela aguinha, tem que ser original. O glória a Deus tem que ser verdadeiro, o amém tem que ser verdadeiro, a vida vivida tem que ser verdadeira, nada de fabricação.
sua natureza produzirá esse tipo de pena. Se a igreja do Deus vivo é a igreja do Deus vivo, ela produzirá a palavra do Deus vivo. Não é preciso acrescentar penas de pavão em lugar algum. Em cada pena ali pertencerá ao pavão. Você pode crer nisto? E cada pena que se juntar à igreja de Deus será a palavra de Deus. Oh, eu creio que vocês estão acompanhando. Isso é maravilhoso, irmão. Ele nunca injetará outra coisa senão a palavra. Amém? Porque a natureza do Espírito somente produz a palavra. Glória a Deus, isso é maravilhoso. E o que são os frutos do Espírito? Não precisa nem citar, você já sabe, né? Produz a palavra. Frutos do Espírito Santo, amor, paciência, longanimidade, fé, mansidão, e segue. Amém? Estou começando a me sentir religioso, diz o profeta, e eu também. Não é nada que você tente fazer, nada que você fabrique, você não pode fabricar. Você não pode fabricar salvação, você não pode fabricar os dons, você tem que produzir os dons. Com certeza. Vem, a ovelha não fabrica a lã, ela tem a lã porque é uma ovelha. O cristão não produz os frutos do Espírito, ou melhor, não fabrica o fruto do Espírito, mas ele produz o fruto do Espírito, porque ele é um cristão, e cristão, a palavra cristão quer dizer ser como Cristo. 71 eu estou lendo. A cerejeira não fabrica cerejas. Ela simplesmente produz cerejas. Porque sua vida é assim. E a igreja do Deus vivo não injeta isto para tentar se parecer com algo. Ela já é o que é pela graça de Deus. E a palavra de Deus está unida a eles, e eles estão unidos à palavra, e as obras que foram produzidas naquele ser perfeito, Jesus Cristo, Deus manifestado em carne, serão produzidas em cada crente nascido de novo. Foi Ele quem disse isso, e eu digo amém para isso. Nada mais além disto. Agora, isto é algo certo. Vocês amam esta mensagem, irmão? Oh, glória a Deus, isto é mel na rocha, como diz o irmão Lutero. Assim seria um pouco confuso para um homem se ele não reconhecesse o verdadeiro sonido da trombeta. Agora, o homem que nunca foi treinado para a trombeta e nunca a ouviu bem, ele pode ficar um pouco confuso quando ouve algo que soa diferente do que ele tem ouvido. Quando soa algo diferente, que ele só apenas está vivendo dentro de uma denominação, isto fica confuso. Porque ele não foi treinado para escutar este sonido certo, esta trombeta certa. Então, quando você fala que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, aquilo fica confuso. Quando você fala que a Bíblia nos diz que não tem mulher pregadora, se torna confuso. E nunca ouviu bem, ele pode ficar um pouco confuso quando ouve algo que soa diferente do que ele tem ouvido. Ele sempre ouviu, una-se à igreja. Pegue seu cartão da metodista e venha para a batista. É só o que ele ouviu. Leve sua carta aqui e ali. Pode que isto esteja bem. É tudo o que ele sabe fazer. Ou ela sabe fazer. Mas então, quando você volta a respeito do batismo do Espírito Santo, falando sobre o poder de Deus e as coisas que Ele faz, e como isto faz com que
com que tanto mulheres como homens se limpem de uma vida de pecado. Como isso os faz andar piedosamente, honestamente. E as coisas que isto faz e produz o batismo, o falar em línguas e cura dos enfermos, a expulsão de demônios, a profecia, os dons, as visões, tudo na igreja, aleluias. Isto é certo. Quando soa, então, é um pouco confuso para eles que nunca ouviram esse tipo de trombeta. Bem, você diz, minha igreja não ensina isso. Então ela não está tocando a trombeta do Evangelho. Glória a Deus, diz o profeta. Glória a Deus, isto é correto. Mas para estes soldados treinados, aleluias, quando ouvem o som da trombeta, eles sabem como ficar em ordem. Avante, soldados cristãos. Oh, isto é certo. Como você sabe que é certo? Está na palavra. Aleluias. Bem, você quero ser treinado para... Está na palavra. Bem, você diz, nossa igreja não ensina isso. Mas a trombeta dá este sonido. Eu não quero ser treinado para um credo. Eu não quero ser treinado para um credo de igreja, porque lá na minha igreja fazem isso, lá e tal fazem aquilo. Não, eu quero saber o que a Bíblia diz a respeito disso. Não quero ser treinado em um credo de igreja, porque ele vai abalar e cair. Mas se você for treinado para a palavra, os céus e a terra passarão, e esta palavra nunca passará. Todo credo, tudo mais cairá, mas esta palavra nunca falhará. Amém? Este é o sonido. Este é o sonido que eu quero ouvir. Sim, Senhor. Você diz, como eu sei? Jesus disse, minhas ovelhas ouvem o meu sonido, elas conhecem a minha trombeta. Ele disse em São João capítulo 14 e versículo 12, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também as fará. Ele disse isto, aleluia. Então tem que haver, se eu professo ser um cristão, as obras que o meu Jesus fez, eu também farei, você também fará. Não é necessário uma oração de 40 minutos para passar uma dor de dente. Você tem autoridade sobre isso. Não é necessário você ficar aí sapateando ao redor de uma depressão. Você tem autoridade sobre qualquer espírito maligno. Isto é maravilhoso. 103, vou ter que pular. Deixe-me resumir dizendo isto, irmão e irmã, nos próximos minutos eu creio nisto. Creio que tudo o que for contrário a isto não está certo. Eu creio que quando eu leio isso aqui, que for contrário a isto, o irmão Brana diz, creio que o que for contrário a esta palavra não está certo. E como eu disse domingo passado, nós não precisamos de um pastor para vir aqui dizer que você está errado, dizer que a pessoa está errada. Deus, em nossa natureza deixou uma consciência para saber onde estamos errados e onde não estamos. Quando deitamos a cabeça no travesseiro, aquela consciência, aquele julgamento vem, se realmente estamos errados. Mas como é bom você deitar na cama e ter a consciência tranquila, de saber que se Jesus vier naquela manhã próxima, você estará lá do outro lado. Creio que tudo o que for contrário a isto cairá. E ele também fala em dogmas e credos. Não me importa quantos comunismos ou quantos desses ismos e aqueles ismos e igrejismos e romanismo e todos os outros americanismo e tudo mais cairão, mas esta palavra permanecerá eternamente, porque é uma palavra, e antes de ser uma palavra tem que ser um pensamento, e uma palavra é um pensamento expressado, e Deus na eternidade teve isso em sua mente, Ele expressou seus pensamentos,
Isso se tornou uma palavra, e a palavra tem que ser manifestada em mim e em você. Por isso, quando ele falou de um Messias, tinha que vir um Messias. Ele falou que haveria uma igreja nos últimos dias, sem mancha, nem ruga, haverá uma igreja ali. Esse amém foi muito fraco, irmão. Haverá uma igreja ali. Se você tem convicção que você vai estar ali, este amém tem que ser com mais regozijo. Ele disse isso: eu tomo sua palavra, eu creio nela, creio que ele prometeu o Espírito Santo a todo o crente que cresce nela. Creio que Pedro, no dia do Pentecoste, quando pregou aquele notável sermão e disse a todos que se arrependessem e fossem batizados, que aqueles sinais viriam, isso, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Creio que isto é a verdade. Tenho visto isto manifestado, diz o profeta, no meu ministério. Sei que estou batalhando e sei que estou tentando dar um passo. Antes de dar um passo, tenho que soltar todos os emaranhados, as trepadeiras espinhosas e tudo mais para tirá-los do caminho. Mas cada vez que você dá um passo, você está avançando, avançando. Cada vez que você dá um passo, você está avançando. Agora, olha o que ele disse: pegue a faca e corte esse cipó que está te amarrando, corte esses emaranhados, corte tudo aquilo que está te atrapalhando. Pegue essa espada de 2 gumes e corte toda a malignidade, corte todo o pecado da vida, corte todo o pensamento errado, corte todo o adultério, toda a fornicação. Pegue essa espada e corte isso. Ouça essa palavra. Eu quero pregar como se fosse a última pregação. Como se Jesus já estivesse apontando ali. Muitos de vocês se lembram de Paulo Hader, um amigo muito precioso. Eu era apenas um jovem pregador, um garoto. Eu costumava ir até Fort Wayne para ouvi-lo no tabernáculo Heidegger. Era um homem muito grande. Olha, ele se afastava, puxava as calças para cima, levantava as mãos e rosnava como um urso. Oh, que Deus teve seus homens também preciosos. E eu pensava que ele ia saltar do púlpito, quando ele começava com o texto, sim, em Gênesis, e terminava lá em Apocalipse. E um dia ele me relatou, 108, vamos pular para o 108. Ele relatou que estava nas selvas e contraiu a febre da água negra, ou algo assim. Foi terrível. E ele estava bem longe nas selvas e cria firmemente na cura divina. E ele contou que foi ficando cada vez mais doente. E ele orou, e alguns dos missionários disseram que iriam pegar um barco e procurar um médico. Bem, eles levariam dias para buscar um médico. E ele disse: não façam isso, deixe isso para lá. Oh, que coisa, quando um homem está certo de Deus, quando uma mulher está certo de Deus, afirmou: se Deus não me curar, então eu vou para casa. Que casa que era? Qual casa você está edificando? Se Deus não permitir que eu fique nesse mundo, seja lá quantos anos, eu sei que quando eu partir, eu irei para casa, para algum lugar. Então ele contou que sua esposa ficou no quarto com ele, continuava ficando cada vez mais escuro. E ele contou que chamou sua esposa e disse: querida, segure minha mão. Prosseguiu: continue orando por mim, está ficando escuro. Aleluias. Disse: creio que as sombras estão caindo ao meu redor. E suplicou: somente segure minha mão e ore enquanto eu parto. Ele se preparou para se encontrar com Deus. Então ele contou que entrou em uma espécie de transe. E contou que sonhou que estava aqui em Oregon novamente, como um jovem, cortando lenha. E relatou que o chefe do acampamento disse: Paulo, suba até aqui em um certo lado da colina e corte uma certa árvore de um certo tamanho.
Ele contou que subiu correndo a colina com suas pernas jovens, derrubou a árvore, desgalhou e cravou-lhe o machado, e ele disse que seu machado afiado de corte duplo, entrava no pinheiro macio tão facilmente. E disse que conseguiu segurá-lo. E pensou, bem, vou simplesmente carregá-lo a colina abaixo. Um homem bem forte, disse. Eu costumava treinar como juntar os joelhos e colocar nas minhas costas, que é a parte do corpo de um homem. Seus músculos estavam nas costas e nos ombros, na parte de trás das pernas, contou. Eu levantava um grande tronco, colocava-o no ombro e saía caminhando. Mas afirmou, aquele era apenas um tronco comum. Mas continuou, eu simplesmente não conseguia mover aquele tronco. Eu simplesmente não conseguia mover aquele tronco. E afirmou, e eu me esforcei, tentei levantá-lo, mas simplesmente não conseguia. Ele disse, esgotei todas as minhas forças, e concluiu, não consegui mover aquele tronco. E relatou, finalmente fiquei tão fraco que me encostei numa árvore e comecei a enxugar o suor. Eu estava exausto. E contou, depois de um tempo, ouvi a voz do meu chefe, mas disse, era uma voz mais doce que havia ouvido, que eu já havia ouvido. E prosseguiu, quando me virei, a voz disse, Paulo, eu creio que é Paulo, o irmão Cláudio, que entende português, é Paulo? Paul. Disse, Paul, e eu respondi, sim, chefe, o que foi? Por que você está arrastando isso? Ele respondeu, bem, o Senhor me ordenou que levasse para o acampamento, e eu simplesmente me esgotei com isso. Me esgotei com isso. Ele indagou, Paul, você não está vendo aquele riacho passando ali? Eu respondi, sim. Ele disse, aquele riacho desce até o acampamento. Por que você não joga na água, pula nele e segue até o acampamento? Ele afirmou, eu não havia pensado nisto. Então ele rolou para a água, saltou sobre ele e disse, que coisa! Ele começou a bater na água, a pular e a gritar com toda a força de sua voz, enquanto passava pelas pequenas ondas e descia pela água, tudo em cima daquele tronco. Descendo e gritando, estou cavalgando sobre ele, estou cavalgando sobre ele. Ele contou que de repente, ao voltar a si, ele estava no meio do cômodo com sua esposa, gritando, estou cavalgando, estou cavalgando. Ele gritava, estou cavalgando sobre ele, estou cavalgando sobre ele, estou cavalgando sobre ele. Eu estou cavalgando sobre ele, as nações estão se rompendo, Israel está despertando, os sinais que a Bíblia predisse, os dias dos gentios estão contados com as angústias sobrecarregados. Voltai, ó dispersos, voltai ao vosso lugar. Esta mensagem da palavra de Deus é a verdade, quer viva ou mora, estou cavalgando sobre ela, não estou me debatendo com ela, não estou tentando me estressar com ela, eu simplesmente a tomei e estou cavalgando sobre ela. Deixe que os críticos se levantem, vou passar por cima de cada onda, chegarei ao acampamento algum dia desses. Você chegará ao acampamento algum dia desses. Apenas cavalgue sobre a palavra, não dê atenção para credos, não dê atenção para dogmas, cavalgue nesta palavra. Aleluia! Porque você se arrasta com esta carga de pecado?
Porque você ficaria na condição em que está, sem saber onde está firmado, tentando levantar este tronco, correndo de igreja em igreja e de lugar em lugar. Porque você simplesmente não lança esta carga na cruz, e cavalgue sobre ela. E cavalgue sobre a palavra. Porque você não toma a promessa de Deus nesta noite e sai da desordem e vai para o grande céu aberto e azul assim? Não lute com ela, não se preocupe com ela, somente creia e aceite-a. É isso que você precisa fazer. Você só precisa aceitar esta mensagem. Se você fez algo errado, se você é um desviado nesta noite, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Por que não confessá-las? Bem, o que devo fazer, irmão Brana? Confesse-as, e então cavalgue sobre isso. Deus disse isso, e isso afastará imediatamente do seu pecado. Apenas confesse. Vamos nos colocar de pé. Somente crer, por favor. Apenas permaneça em cima deste tronco. Ele o levará direto ao acampamento dos primogênitos, ao acampamento dos santos. Você chegará lá. Fique em cima desta palavra. Cavalgue nesta palavra. Cavalgue em suas promessas. Não fique se debatendo, não fique aí se esforçando em vão, as suas forças não vão dar conta. Ouça essa voz. Paul, por que você está sofrendo, Paul? Chefe, eu tenho me desgastado tentando vencer esse vício. Eu tenho me desgastado tentando vencer este pecado. Eu tenho me desgastado tentando vencer esta malícia. Mas por que, Paul? Você não está vendo o riacho? Você não está vendo esta cruz ensanguentada? Descarregue ali, e ela te levará ao acampamento. Tem alguma coisa que você deseja vencer nesta noite, irmão? Você quer descarregar aos pés da cruz? Algo que você tem se esforçado tantos anos, e hoje você está escutando essa voz: largue aos pés da cruz. Você tem se esforçado. Você chegará lá. Fique em cima do seu tronco e grite e brade dos louvores de Deus o mais forte que você puder. E é assim que se faz. Ouça essa trombeta, não continue em pecado. Os sinais estão aí, irmãos. O fim dos tempos se aproxima. Tudo está, como a Bíblia diz, jaz do maligno. Tudo está podre. Domingo passado falamos da política, falamos da religião. Tudo está podre. Os pensamentos das pessoas estão corrompidas de pensamentos maléficos. Mas escute esta trombeta. Saia de onde você está e entre neste calvário. Coloque no riacho. Role em cima dele. Cavalgue por cima dela. Não é a política que te vai levar para o céu, não. Não confie na política. Não é a religião. Não confie na religião. Não é o pastor. Não confie no pastor. Confie na palavra. Aquele que confessa e deixa, este alcança misericórdia. Mas faça o que você aprendeu domingo. Faça uma confissão correta. Porque se você fizer uma confissão que não for correta, será pior do que se tivesse feito.
Se tiver que trazer ao ministério, traga ao ministério. Mas salve a tua alma. Não encubra com uma religião. A palavra religião significa cobertura. Não acha que vir aos cultos é necessário para perdoar teus pecados. Não, você tem que cavalgar. Tem que colocar aos pés da cruz, para que aquela gota de sangue possa cair e os teus pecados serem perdoados. Se não há ninguém, nós vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, a tua palavra é verdade, Senhor, e está chamando, como Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, não seja participante dos seus pecados, para que as suas pragas não venham incorrer em sua vida. Sai, sai, sai dela. Saia desses... Tu estás nos chamando a um arrependimento, Senhor. Queremos o teu mover, mas o Senhor está esperando o nosso mover. Ajuda-nos, Senhor, a nos mover para este Calvário, para esta palavra. Não deixa nossos intelectuais falarem mais alto. Não deixa, Senhor, nossos arrazoamentos lutar contra a tua palavra, Senhor. Nos dê um espírito de obediência à tua palavra, Senhor. Estamos aí, Senhor. A tua vinda está próxima. Queremos subir, Senhor. Queremos subir. Oh, Senhor. Não deixa, Senhor, nada de aquilo que nos impede de estar ali. Queremos acertar aqui, Senhor. Ajuda teu povo, Pai. Ajuda o teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos em Ti, Senhor. Somente crer, Senhor. Tudo é possível. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos por sua bondade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Com as nossas frontes inclinadas, vamos orar por estes pedidos de oração. Oração em favor da irmã Salute, de Sarandi. Irmão Dirceu pede oração em favor da irmã Emily, que esteve de aniversário. Irmã Égile pede oração em favor da irmã Juliana, que não está bem. Oração em favor da irmã Elisiane, irmã da irmã Flávia. Vamos orar por estes pedidos, irmãos. Senhor Deus,
Nós queremos estar prontos, Senhor, sem nenhuma falha, sem nenhum pecado nos impedindo, Senhor, de pedir algo a Ti e o Senhor nos atender. Tudo o que pedires com fé, crendo, o Senhor disse que nós receberíamos, Pai. Estamos crendo na Tua palavra que acabamos de ouvir, Senhor, que ela nunca falha. E ela disse que nós oraríamos, colocaríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. E pelo poder da fé, Senhor, este poder sobrenatural, nós colocamos nossas mãos sobre estas pessoas que estão enfermas e declaramos a cura, declaramos a libertação, declaramos, Senhor, as Tuas bênçãos sobre estas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoa, Senhor, abençoa, ó Deus, esta irmã que está ali naquele hospital. Ó Deus, Tu sabes todas as coisas, Senhor. Tua Bíblia diz que os Teus pensamentos não são os nossos pensamentos. Não sabemos qual é o Teu plano para com ela, Pai, mas nós rogamos por ela, Senhor. Ela faz parte do corpo. E neste momento ela está enferma ali naquela cama de hospital. E fazendo parte deste corpo, estamos sentindo as suas dores, Pai. Deus, rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor faça o melhor, Pai, porque o Senhor sabe o que faz. E colocamos debaixo do sangue precioso de Jesus Cristo, cada um que pediu oração, Pai, que seja abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Muito obrigado. Está aqui representando a irmã Lisiane. Vamos todos nós levantar as nossas mãos e orar. A nossa reunião já é a próxima quarta-feira, né? E podemos assentar 5 minutos, irmãos? Não vou cansar vocês. E estamos numa expectativa muito grande. E os pastores estão ligando, dizendo que estão numa expectativa. E eu creio no mover de Deus. Então, se a gente crê no mover de Deus, por certo Deus atende àqueles que o clamam, a Bíblia diz, né? Clamai a mim e eu responder-te-ei. E se você esteve clamando todo esse tempo para que Deus se derrame, Ele é fiel em sua palavra para cumprir. E Ele vai cumprir, porque assim Ele o disse, né? Quero um desejo que me veio ao coração e sobre uma inspiração, convocar todos vocês
até as crianças, para termos um jejum amanhã. Desde o dia em que foi anunciado a nossa reunião, nós tiramos a segunda-feira como um dia de consagração e viemos todas as noites orar, como uma consagração. Alguns têm jejuado e têm entregado o jejum no culto de oração. Mas amanhã, eu orei a Deus e eu gostaria, irmãos, que todos nós fizéssemos um jejum em favor de nossa reunião. Mas esse jejum é o dia todo. E é um jejum completo, exceto aqueles que tomam remédio, claro. Você que toma remédio controlado e precisa de remédio, não tem problema nenhum nesse quesito. Mas é uma inspiração que me veio, que quando Deus chamou um povo, queria fazer algo pelo povo, Ele sempre chamou o povo a uma santificação, a uma consagração, para que Ele pudesse falar ao povo. Então vocês estão convocados como a igreja do Deus vivo, para fazermos este jejum. Esforça-te. Se você nunca fez um jejum em tua vida, e isto, quem sabe, te prejudique fisicamente, então faça um jejum parcial, apenas com o líquido, apenas água ou um suco leve. O Wesley, eu acho que fazia isso, né? Quando ele jejuava muitos dias, então ele tomava uma água doce com um pão integral, uma fatiazinha de pão integral, para aquilo não sobrecarregar o organismo. Então, se você nunca fez um jejum o dia todo, faça parcial então, mas faça, se esforce e faça. Também, quarta-feira, começa a nossa reunião. Venha, convide as pessoas, teus vizinhos, teus parentes. Se você tem alguém que é da família, que está parado, traga, e eu creio que Deus vai abençoar. Amém? Mas segunda-feira, que é amanhã, eu gostaria que todos os irmãos que vão fazer o jejum, seja sincero. Quando você vai fazer um jejum, não seja hipócrita, seja sincero. Senhor, eu não dou conta, então vou fazer até tal hora. Seja sincero para Deus. Deus prefere a sinceridade do que a hipocrisia. Então seja sincero, se você não dá conta, faça parcial, mas procura fazer. E venha entregar o teu jejum somente na hora do culto. Venha entregar, todos aqueles que fizer, e você vai ver a diferença. Quarta-feira nós temos culto às 19 horas, vai começar às 19h30, mas é bom que já estejamos aqui às 19 horas. Sexta-feira nós vamos ter ali no CTG Sentinela, vou passar isso porque nem todos têm a informação nas redes sociais, né? Então, sexta-feira às 18h30 ali no CTG, na FRINAP, saída para Paulo Bento. Sábado, eu disse horário de sexta? Sábado às 19 horas e domingo às 8h30 da manhã. Então, oi? A sexta-feira é às 18h30, vai começar o prelúdio. É isso que nós tínhamos planejado. Às 18h30 começa o prelúdio, no sábado às 19h e no domingo às 8h30 da manhã. Sábado às 18h? Então eu troquei o horário aqui, ó. Na sexta às 19h e no sábado às 18h30. Entenderam, irmãos? Eu acho que eu tinha trocado às 18h. É que eu esqueci minha agenda em casa, daí eu levei só na memória. Mas a memória está fraca, né? Memória está fraca, mas então é assim, ó. Sexta-feira às 19h, sábado às 18h e domingo às 8h30. O domingo está certo, né? Então tá, domingo às 8h30. É o nosso horário ali no CTG, Sentinela da Querência, saída para a FINAP. Todos conhecem aqui, né? Mas só para dar uma reforçada aqui. E creio que seria esse o nosso anúncio. É bem lembrado. Sábado nós vamos ter o culto de jovens, às 14 horas, irmão Lézer. Vai começar às 14 horas ali. Então, lá no CTG.
Todos os jovens estão convocados a participar deste culto. Você é uma influência, é você que vai dizer a quem vai vir aqui, esforça-te, porque esse é o nosso tema, né? Então, é você é responsável por essa reunião, eu sou responsável por essa reunião, cada um de nós somos responsáveis pelo mover de Deus, amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, tenham uma ótima semana de trabalho e que nada venha atrapalhar o vosso trabalho, amém? Que Deus abençoe.